Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correia de volta aqui para nossa parte 2 da nossa super revisão e hoje você sabe desse recado, chame para posse, por favor, tá? Se não chamar, vai ter uma marcazinha ruim para você. Bem ruim. Longe de aeroporto, longe de Curitiba, longe de cidade grande, não vai ter restaurante japonês, não vai ter iFood. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Se você não assistiu a parte 1, volta e assiste a parte 1, tá? Hoje parte 2, ontem parte 1, amanhã sai a parte 3 e na sexta-feira sai a parte 4. Para domingo você fazer essa prova e gabaritar processo civil. Beleza? Não deixa de deixar o seu joinha, comentar aqui embaixo o que achou da aula, que concurso vai fazer, que está fazendo, dúvida, qualquer coisa, tá? Pedido de oração, eu oro por você também. E claro, inscreve aqui no canal para dar uma moralzinha para mim, para ver se eu consigo até o final desse ano chegar em 20 mil. Será que rola? Eu tô quase com 6. Será que rola 20 mil nessa reta final? Você é muito otimista. Eu sou, tá? Tô aqui com a minha equipe, Guipô, Gabi, Bruna e o Gutinho para te desejar toda a sorte do mundo. Vamos lá, sem mais conversa, gratuidade da justiça. Ai, prof, que tema bobo. É bobo, mas a FGV tem cobrado, viu? Tem caído em algumas provas de imagens aí sobre esse tema. E eu tô com um palpitinho que pode aparecer na tua também. Então vamos lá. Aquela regrinha básica para esquentar as turbinas aqui. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários têm direito à gratuidade, tá? Lembrando o seguinte, então não tem mais aquela proibição que já existiu outrora de ser pessoa jurídica e não ter. Ah, eu trabalho num gabinete e meu juiz, ele fica exigindo que a parte comprove. Gente, cuidado, tá? Não é porque o teu juiz faz que está na lei. A tua prova é uma prova baseada na lei. A lei fala, basta a pessoa física declarar que não tem condições. Ponto. Para a pessoa jurídica, não. Tem que ter a comprovação. Digamos assim, para a pessoa física, a declaração dela goza de uma presunção de veracidade. Claro, uma presunção relativa. Se o juiz entender, se a parte entender, se há elementos nos autos que comprovem o contrário, o juiz pode exigir comprovação. Beleza? Tá? Mas esse primeiro dispositivo que eu trago é para você não se esquecer. Não importa se é pessoa física ou jurídica, ambas podem ter o benefício. Não importa se a pessoa é brasileira ou estrangeira, ambas também podem ter esse benefício aí. Belezinha? Tranquilinho? Vamos lá, tá? Dúvida que todo mundo perde guerra. Prof, beneficiário. Eu sou beneficiário da justiça gratuita. O juiz me concedeu os benefícios. Eu perco a demanda. Eu serei condenado a pagar custos iguais, serei condenado a pagar honorários, serei condenado a pagar multa. Será condenado. Esse é um erro. Olha aqui, ó. O beneficiário não pode ser condenado. Mentira, ele pode. Olha o que diz o 98 no parágrafo 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes de sua sucumbência. O que é sucumbência? Sucumbência é derrota. Então, quando você perde numa demanda judicial, você sim será condenado a pagar custas processuais e honorários. Mas eu sou o JG, não importa o que você é. Você é condenado. Ser condenado não significa que você vai pagar. Calma. Outros 500. Disse que a condenação existe. A exigência desse valor tem uma regrinha. Olha aqui, ó. Vencido o beneficiário, ou seja, quem tem o benefício da JG, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. E somente poderão ser executadas se, olha o C aqui, ó, olha a condicionante, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos e justificou a concessão de gratuidade. Extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações. Então é assim, eu tenho uma sentença que condenou o réu a pagar custas de honorários. Eu sou o autor, tá? Esse réu é beneficiário da justiça gratuita. Foi condenado? Foi. Transitou em julgado? Transitou. Desses 5 anos, após o trânsito, eu, credor, tenho que provar que ele não está mais em condições de ter o benefício da justiça gratuita. E aí eu vou poder cobrar dele. Então, por exemplo, juiz, ele acabou de receber uma herança. Ele recebeu para ele um patrimônio de, sei lá, 2 milhões de reais. Opa, epa, patrimôniozinho bom isso aí. Dá para pagar as custas do processo. É ônus meu. Mas vejam, ele foi condenado. Porque se ele não fosse condenado, eu nunca ia poder cobrar dele, tá? Pense naquele exemplo bem tosquinho. Se ele não fosse condenado, imagine que acaba o processo e ele não é condenado. Amanhã ele ganha na mega da virada, fica milionário. Porra, eu não vou poder cobrar porque não tinha condenação. Então, se tem condenação, eu vou poder cobrar durante 5 anos. Se nada, se eu não conseguir provar a situação dele, aí paciência. Aí eu não vou conseguir cobrar porque vai ser afetado pela prescrição. Beleza? E por fim, a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas que lhe sejam impostas. Tá? Então, foi condenado em multa, também vai ter que pagar. Claro, sempre lembrando que vai ser difícil você receber, porque você vai ter que mostrar essa modificação da situação financeira dele ali. Beleza? E para fechar esse tema aqui, um julgadinho interessante do STJ sobre o tema. Tá? Esse ano, um julgadinho que saiu informativo, para a gente estar esperto. Olha lá. A representação da criança ou do adolescente por seus pais vincula-se à incapacidade civil e econômica do próprio menor, sobre o qual incide a regra do 99, parágrafo 3º. Mas isso não implica automaticamente o exame do direito à gratuidade com base na situação. Tá? Aqui é aquele tipo de julgado do STJ que fica bem em cima do muro, né? Está dizendo que o fato dessa criança estar representada por pais que tenham condição de pagar as custas não necessariamente retira o direito dela ao benefício. É isso. Você vai ter que demonstrar no caso concreto que essa situação financeira dos pais leva à ausência de uma hipossuficiência financeira dela, tá? Tá? Mas lembre-se o seguinte, não fique teorizando demais sobre esses entendimentos. Entendimentos, quando caem, ponto. Não há grande teorização dele, tá? E uma última observação, que é a seguinte, não se esqueçam, o fato da parte ter advogado particular não retira dela direito à justiça gratuita. Eu contratei lá o professor Guilherme Correia para ser meu advogado. Um advogado particular. Eu cobro dessa pessoa. Tá? Ela me pagou. Eu posso pedir justiça gratuita para ela fazendo a declaração e ter a concessão? Posso. Não é um impedimento. Para ela ter conseguido me pagar, não significa que ela tem condições de pagar as custas. Eu sei que isso é controvertido. Eu sei que tem muita gente que fala, é um absurdo. Eu sei. Se você acha que é um absurdo, faz o seguinte, vira deputado e não juiz. Porque como você é juiz, você tem que aplicar a regra. A regra é essa. Ai, mas isso foi lobby da OAB. Foi, e daí? Foi. Ponto. Tá posto. Você quer passar no concurso, então segue a regrinha do jogo. Tá? Belezinha? Próximo assunto bem rápido. Vou falar sobre juiz. Ai, professor, não fale sobre o que você não é. Eu falo porque a minha esposa é juíza. Mas o que eu vou falar aqui é bem interessante porque é um tema quente. Movimentou bastante esse ano diários, discussões. Teve muita polêmica essa decisão do Supremo, que é a situação de impedimento do magistrado. A gente sabe, então, que, por óbvio, o princípio do juiz natural determina que o juiz seja alguém competente, independente e imparcial, e aí a gente tem as regrinhas de suspeição e impedimento dos juízes. Nós tivemos, este ano, uma, digamos, modificação nisso. E nós temos um dispositivo do Código 144, né, que traz as hipóteses de impedimento do juiz. E num desses incisos, a gente tem a discussão lá sobre cliente de escritório da advocacia. Tá? Então, por exemplo, eu sou advogado, eu tenho um cliente no meu escritório.
e cliente é parte num processo em que a Bruna, minha esposa, é juíza. Ela seria impedida pela redação da lei, tá? E aí você acabaria tendo vários entraves, né? Imagine que eu sou advogado, sei lá, tô chutando aqui da Vivo, tá? Telefônica Vivo. Aí eu sou advogado da Vivo na área trabalhista, tá? É o meu cliente e a Vivo. Quer dizer que quando a Vivo for parte num processo em que a Bruna atuar, a Bruna se torna impedida. Imagine isso em comarca interior, né? Imagine que eu sou o único advogado da cidade na área trabalhista e eu faço trabalhista de 3, 4 operadoras de telefonia. Ué, elas nunca vão poder figurar em processos cíveis da Bruna? Você acabava inviabilizando a atividade, tá? Em resumo, sem entrar na discussão, precisa saber o que o Supremo decidiu. O Supremo disse o quê? Que esse artigo é inconstitucional, tá? Ele nem reduziu, ele simplesmente disse, é inconstitucional o dispositivo. Então, qual que era o dispositivo? O inciso 8º. Olha lá. Dizia que é impedido o juiz em que figure como parte cliente do escritório da advocacia de seu cônjuge, né? Companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Tá? É óbvio, se é patrocinado pelo próprio cônjuge, há um impedimento pela cônjuge. Agora a questão era o cliente. Então, o advogado da Vivo lá é um advogado civil, eu sou advogado trabalhista aqui, por a Vivo ser o meu cliente, estaria impedido. O Supremo reconheceu isso como inconstitucional, tá? Lembrando que o colateral até o 3º grau apenas era o dispositivo, tá? Até o 4º grau já não era impedido, beleza? Lembrando que colateral até o 3º grau é irmão é 2º grau, tio e sobrinho é 3º grau. Primo já é 4º grau, não entraria mesmo nessa regra aqui. Fechou? Próximo assunto, penúltimo assunto, mas um assunto grande dessa aula, tá? É o assunto da citação. E depois a gente fecha essa aula com tutela provisória, que também é um assunto grande e complexo, que cai bastante, tá? Sobre citação, uma introdução e citação eletrônica, o tema do momento, tá? Então vamos lá. Noções introdutórias, artigo 238, para lembrar o conceitinho de citação. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. Como assim, prof? Para tornar íntegra, completa, inteira a relação processual. Cuidado. A citação não é o ato que chama o réu para se defender. Não. Até porque no atual sistema, o réu é citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Ele não é mais citado para contestar. Mas pelo conceito legal, ele é citado para integrar a relação processual. E não só o réu. Um terceiro pode ser chamado para integrar a relação processual, tá? Quando, por exemplo, você traz lá um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, você cita os sócios para que eles integrem, façam parte dessa relação processual, tá? Prof, para ter processo válido, eu preciso de citação? Sim, é o que diz o 239 do código aqui, ó. Olha lá. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da inicial ou de improcedência liminar do pedido. Claro, quando o juiz indefere a inicial, ele extingue o processo sem citar o réu. Quando o juiz julga liminarmente improcedente o pedido, ele diz que o autor está errado, julga improcedente com resolução do mérito sem citar o réu. São situações que, mesmo sem o réu ser citado, o processo é válido. E por quê? Porque o réu não foi prejudicado por isso. Agora, toda vez que o processo pode trazer algum prejuízo para o réu, é óbvio que ele precisa ser citado. Agora, cuidado. A citação serve para que ele integre a relação processual. Se de outra forma ele já integrou a relação processual, beleza. A citação, a falta dela ou a nulidade dela é suprida. Olha o que diz o parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Isso é muito comum quando você tem citação nula e se convalida. Esses dias um advogado relatou para mim o seguinte: olha, Guilherme, você que dá aula de processo civil aí, liga, porque esses dias o meu cliente foi citado por WhatsApp pela própria parte contrária, tá? E eu aleguei isso no processo e o processo está seguindo normalmente. Claro que está, porque uma vez que você alegou isso, trouxe o réu para o processo, se defendeu,
você compareceu espontaneamente. Havia uma nulidade, mas que foi cumprida. Pra gente lembrar, muitas citações, regra, são citações nulas, porque não cumpriram com sua finalidade. Mas, a partir do momento que você comparece ao processo, você acabou de suprir a nulidade. A citação não era para que você viesse, integrasse a relação processual? Era. Não veio? Vim. Então, pronto. Muitas vezes, supre-se a nulidade de citação pelo comparecimento espontâneo. Tá? Por falar em citação por WhatsApp, vamos falar então teminha aí que causa muita polêmica, citação eletrônica. Prof, a citação eletrônica é citação por WhatsApp? Não é. Não é. É citação por TikTok? Não é. É citação por Facebook? Não é. É citação pelo Instagram? Não é. Já imaginou? Uma citação com dancinha no TikTok? Não é. Tá? O que é citação eletrônica? É isso aqui. Primeira coisa, é o nosso meio preferencial da lei. Olha lá. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. É a nossa preferência? É. No prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que é determinar, por meio de endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. Aí tem o parágrafo 1º. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para efeito de recebimento de citação e intimação, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Primeira coisa, sobre empresa pública e privada, com exceção de ME, empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, isso já existe desde o novo CPC. É um dever do empresário cadastrar nos sistemas de processo eletrônico onde tem sede. Tá? Agora, o resto não. Eu, Guilherme, não tenho meu e-mail cadastrado num banco de dados do Poder Judiciário para receber citação eletrônica, conforme a regulamentação do CNJ. Por quê? Isso ainda não foi devidamente regulamentado. Então, para pessoas jurídicas, isso está acontecendo. Se você quiser agora entrar no sistema lá de processo eletrônico do seu estado, e lá tem essa possibilidade de você se cadastrar para receber citação, beleza? Você vai receber. Faria isso. Citação. Não estou falando de intimação, tá? Então, se você não tem isso, você não vai ser citado eletronicamente, tá? Ah, mas eu vejo muita intimação por WhatsApp. É uma outra coisa. Porque a intimação por WhatsApp que acontece, por exemplo, em juizado especial, a parte foi lá e disse, olha, eu sou o autor, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, qualquer intimação vocês fazem para mim. Eu assino um termo, eu assino lá um termo de que eu estou ciente, que as intimações serão por ali, por aí vai, tá? Agora, a citação, não. Ela não está acontecendo como as pessoas acham que está acontecendo. Já vi advogado pegando a carta de citação do juiz, enviando por e-mail para a parte contrária. É válido? Não é. Mas a parte contrária vem e comparece aos autos. Beleza. Acabou de suprir a nulidade da citação. Tá? Então, cuidado com isso. Mas, se existir, como que ela funciona? Tá? Você envia esse endereço, esse e-mail para a pessoa e ela tem um prazo de até 3 dias para confirmar o recebimento da citação. Se ela confirmar o recebimento dessa citação, a citação foi válida, tá? Se não teve essa confirmação, vai ter que ser citado por outra forma, que é correio, oficial, escrivão ou edital, tá? E aí lembrando, quando você é citado eletronicamente, mas não confirma, na primeira oportunidade de falar nos autos, você precisa fazer o quê? Uma justa causa, dizer por que é que você não confirmou o recebimento da citação eletrônica. Se não justificar, pode tomar uma multa de até 5% do valor da causa, tá? Que é o que está aqui no parágrafo 1º-C. Um absurdo completo. Professor, como é que você justificaria? Eu diria, é um direito meu não ver o meu e-mail, tá? Que é, eu acho, né? Eu diria que é um eu diria que o e-mail é eu estava de férias, todos os médicos do trabalho dizem vai ficar olhando o seu e-mail profissional. É o que eu faria, tá? Mas, felizmente, isso não está acontecendo. É só para vocês entenderem que isso existe, pode cair na tua prova, porque o dispositivo de lei é válido. Beleza? E para fechar, tela provisória. Esse é um tema que cai bastante. E cai, inclusive, questões
que na prática a gente pouco vê. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas noções gerais de tutela provisória. Primeira coisa, quando eu penso em tutela provisória, eu penso nela num gênero. Tutela provisória é um gênero com duas espécies, tutela de urgência e tutela de evidência. Urgência, tá? O fundamento principal, não único, é a urgência. Mesmo na tutela de urgência, eu preciso de probabilidade do direito. Então não basta a urgência. O artigo 300 do CPC é muito claro ao exigir probabilidade do direito mais o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de evidência, o que caracteriza ela? São hipóteses expressamente previstas, não precisa de urgência. Cuidado, isso cai muito em prova. Eu posso conseguir uma tutela provisória independente de urgência? Sim, a tutela de evidência está lá no 311, tá? Dentro das tutelas de urgência, eu posso ter cautelar e eu posso ter antecipatória. A evidência é sempre antecipatória, tá? Sempre. Qual que é a diferença entre cautelar e antecipatória, prof? Cautelar, proteção do teu direito. Antecipatória, satisfação antecipada do seu direito. Eu nunca sei diferenciar. Eu vou te dar uma dica para você nunca mais errar. Como é que eu sei, professor, que esse pedido, tutela provisória, é cautelar ou antecipatório? Faça-se a seguinte pergunta. Lá nos pedidos, o que é lá no final, como pedido principal? Se o que você der para ele agora, por aquilo que ele quer lá no final, uma parte daquilo ou uma consequência daquilo, isso é uma tutela. Tá? Então, por exemplo, meu cliente quer lá no final o recebimento de 50 mil reais. Beleza. E agora ele pediu bloqueio de um bem do devedor. Beleza. O que ele quer lá no final? 50 mil reais. E o que ele pediu agora, tutela provisória? Bloqueio dos bens. Bloqueio dos bens é a mesma coisa que 50 mil reais? É. Bloqueio dos bens é uma parte dos 50 mil reais? Não é. Bloqueio dos bens é uma consequência de eu ganhar 50 mil reais? Se eu ganhar 50 mil reais, quer dizer que o bem dele vai estar bloqueado. Ou seja, o bloqueio do bem é uma proteção para que você consiga receber os 50 mil reais lá no final. Agora, eu digo, quero que declare que eu não devo nada. É o meu pedido final, tá? E agora, em aplicação de tutela, quero que você retire o meu nome do Serasa. Vamos lá. O que você pediu no final? Declarar que não deve nada. Você pediu agora retirada do nome do Serasa. Vamos lá. Retirada do nome do Serasa é declarar que não deve nada? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tá? É uma parte dessa coisa? Também não é. É uma consequência dessa coisa? Claro que é. Lá no final, eu declarar que você não deve nada, concordo que, consequentemente, o meu nome tem que ser do Serasa? Então, a retirada do nome do Serasa é tutela antecipatória. Você está satisfazendo. Tá? E, por fim, a outra classificação que a gente tem é antecedente ou incidental. Isso aqui é o momento. Antecedente é aquela tutela provisória que você pede antes mesmo de fazer o pedido principal. Incidental é aquela que você pede durante um processo já em andamento ou junto com o pedido principal. Eu entro com uma demanda, já peço o principal e tutela provisória. É incidental. Eu entro com uma demanda em que meu foco é a tutela antecipada. É antecedente. Não é incidental. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Próximo ponto. Responsabilidade por danos causados em razão de tutela concedida. Esse artigo eu quero que você leia, releia várias vezes. Eu estou bem forte nele. Tá? Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Quando? Quando a sentença lhe for desfavorável. Quando? Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer, o autor os meios necessários para a citação do requerido, no prazo de 5 dias. 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese. 4. O juiz acolher a alegação de decadência ou precedente. Tá? O que é importante aqui? Primeiro, se eu entro com um pedido e ganho a tutela provisória, tá? Ao ganhar eu posso prejudicar a outra parte. Se no final eu perco,
eu vou ter que indenizar, tá? E eu perco por qualquer razão. Eu perco porque o juiz acha que eu estou errado, eu perco porque o juiz acha que está errado porque a minha pretensão prescreveu ou o direito decaiu, eu perco porque o juiz entende que faltou algum critério na minha inicial e foi extinto sem análise do mérito. Em resumo, se eu não conseguir a confirmação da tutela lá no final, eu posso ter que indenizar a parte contrária. Não se esqueça, essa indenização não precisa de ação própria. É feita nos próprios autos. Liquida, chega a um valor nos próprios autos do processo, depois executa ali mesmo, tá? E para finalizar mesmo, tutela requerida em caráter antecedente. Vamos falar tutela antecipada, que tem um regime todo estranhão, todo diferente, que não acontece muito na prática, mas que cai em prova. Alguns aspectos têm caído bastante, então vamos atentar para eles lá. Então vamos lá entender isso daqui. Artigo 303 do Código. Olha lá. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Em resumo, você faz uma inicial, gente, uma inicial mais simples, porque o teu foco é a tutela antecipada. Você indica o que você quer lá no final, mas o teu foco, a tua fundamentação é sobre a tutela antecipada. Beleza. Quando eu faço isso, vejam, o pedido principal não é o foco, por isso que ela é antecedente. Se o juiz concede a tutela, eu tenho que aditar a minha inicial, complementar a minha inicial com a fundamentação do restante das coisas que eu não tinha feito. Se eu não fizer isso, o processo é extinto. E aqui a grande sacada. O réu é intimado dessa decisão. Se esse réu não recorre dessa decisão, essa decisão se estabiliza. Ela fica valendo, o processo é extinto, tá? Não se julga o restante, tá? Cuidado. Vai cair na tua prova. Essa estabilização não é coisa julgada. É uma estabilização. É um outro tipo de estabilização, tá? E ela pode ser revista, ela pode ser reformada, ela pode ser invalidada por meio de ajuizamento de uma ação judicial, tá? Essa ação não é a rescisória, cuidado. É uma ação proposta em primeira instância no prazo de 2 anos. Por isso que muita gente tá com rescisória. Então, estabilizou, qualquer das partes pode desarquivar os autos e entrar com uma ação judicial para reformar, para invalidar, para modificar essa decisão aí. Prazo de 2 anos em primeira instância. Nada disso foi feito, aí essa estabilização permanece e não vai mais poder ser revista, tá? Cuidado, vai aparecer na tua prova que essa revisão é mediante ação rescisória. Não é. Ação rescisória serve para rescindir decisões transitadas em julgado que fizeram coisa julgada material. Aqui, em regra, né? Tem uma outra exceção. Mas aqui não teve coisa julgada. Teve uma estabilização da tutela antecipada. E a segunda observação que eu queria trazer sobre esse ponto para você não confundir. Só existe estabilização de tutela antecipada quando for estabilização de tutela quando for tutela antecipada de urgência requerida em caráter antecedente. Não há estabilização de tutela cautelar. Não há estabilização de tutela de evidência. Tem que ser de urgência antecipada requerida em caráter antecedente. Beleza? Fechamos essa nossa parte 2 da revisão. Se você não assistiu a 1, volta para a aula de ontem e amanhã temos a parte 3. Deixa seu joinha se gostou, comenta aqui embaixo, diz da onde você é, qual é esse concurso que você está fazendo, qual é o número desse concurso, quantos você precisa fazer, qual é o teu sonho de carreira. Inscreve no canal, por favor. Beijão, boa prova e ó, chama pra pós. Valeu, até!